Por isso, quando nós falamos em proteção da renda das famílias, nós estamos falando de um tema central: criar melhores condições para que cada família também possa se desenvolver e dessa forma conseguir cuidar melhor, investir no cuidado das pessoas e garantir as melhores condições. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rodolfo Canônico, diretor executivo de Family Talks. Antes de mais nada, já convido você a curtir esse nosso vídeo para nos ajudar, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum dos conteúdos que compartilhamos com vocês por aqui. Hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão a respeito de um tema bastante relevante, que é: por que eu devo me preocupar com a renda das famílias? Ou, por que a renda das famílias deve ser uma preocupação pública? Bom, em primeiro lugar, é fácil fazer uma conexão com a situação pessoal, entender, por exemplo, nesse início de ano, que é o momento em que acaba havendo uma maior demanda de gastos para quem tem famílias, não é? Com o início do ano escolar, pagamento de alguns impostos, como IPVA, para quem tem condição de ter um veículo, enfim. Todas as famílias, das mais pobres às de renda maior aqui do Brasil, enfrentam um momento um pouco mais pesado do ponto de vista de orçamento familiar. Isso tem um impacto. São momentos de reajustes também de preços, não é? No início do ano, e isso vai corroendo a renda das famílias. E conforme a capacidade de compra e o poder aquisitivo da família é impactado, e nós estamos num momento de inflação relativamente alta, isso vai gerando menor poder de investimento na educação das crianças e outros temas relacionados ao cuidado e desenvolvimento das pessoas que vão ter impacto de longo prazo. E uma questão óbvia que se traz é a seguinte: a renda das famílias é um tema diretissimamente relacionado à questão da pobreza, e o Brasil é um país pobre, um país em que a maior parte das pessoas e das famílias tem renda baixa. Esse é um dos grandes desafios que a nossa sociedade precisa enfrentar. Por isso, quando nós falamos em proteção da renda das famílias, nós estamos falando de um tema central para o nosso país, que é criar melhores condições para que cada família também possa se desenvolver economicamente e dessa forma conseguir cuidar melhor, investir no cuidado das pessoas e garantir as melhores condições de cuidado e desenvolvimento para todas as pessoas, desde crianças até idosos, que cada vez mais passam a ser dependentes do cuidado das famílias. E uma reflexão que vem nesse contexto é a seguinte: obviamente a questão fundamental é conseguir garantir trabalho digno para todas as pessoas, para que a partir desse trabalho haja uma fonte de renda adequada para cada família no Brasil, mas a questão vai muito além, porque existe toda a questão tributária no nosso país. E os debates em torno da reforma tributária trouxeram à tona vários dos elementos. E a questão fundamental que aparece aqui quando nós pensamos nas famílias é: a tributação da renda familiar no Brasil é justa? E quando nós falamos em tributação da renda familiar, nós podemos pensar em dois grandes âmbitos. O primeiro é a questão do imposto de renda. Esse não afeta todas as famílias. As famílias de renda baixa não são afetadas pela tributação, pelo menos do imposto de renda de pessoa física, porque estão isentas desse imposto. Porém, famílias a partir da classe C, com renda de classe C, já pagam imposto de renda. E nós fizemos um grande trabalho entre os anos de 2020 e 2021, em parceria com o professor Heleno Torres, da Universidade de São Paulo, para entender a situação da tributação das famílias no contexto do imposto de renda no Brasil. E a conclusão é simples: a tributação não é justa. As famílias pagam mais do que deveriam porque sua capacidade contributiva não é devidamente avaliada aqui no nosso sistema tributário. Por não ser avaliada, elas pagam mais. Existem muitas situações em que uma pessoa, a partir do momento em que casa, paga mais imposto do que quando era solteiro. E é justamente o contrário do que é esperado pela nossa Constituição e pela sociedade. Então, é uma situação inadequada. E esse é um primeiro ponto. Agora, existe uma outra classe de tributos que afetam todas as famílias, das mais pobres às mais ricas, que é a tributação sobre bens e serviços sobre consumo, que é o imposto que está embutido em tudo que nós compramos. Esse imposto ele tem uma característica injusta, que é a regressividade. Ou seja, quando se compra um saco de arroz, a família mais rica do Brasil vai pagar a mesma quantidade de imposto que a família mais pobre do Brasil, porque o preço está embutido. Só que é muito óbvio que para a família mais pobre do Brasil, o peso dessa tributação é muito maior, vai impactar a renda dessa família.
Então é necessário fazer um ajuste, porque infelizmente, dadas as circunstâncias do Brasil, não é possível fazer uma redução desse imposto. Metade da arrecadação pública vem desse tipo de tributação e o país poderia entrar em um sério risco de não conseguir financiar os serviços públicos com uma redução de impostos imediata. Outras coisas precisariam ser feitas antes para viabilizar uma redução de impostos. Porém, seria muito importante que o caráter regressivo desse imposto fosse minimizado e que as famílias mais pobres pudessem pagar menos tributos nos bens que compram do que famílias mais ricas. E a única maneira de fazer isso, sem ter uma redução da carga tributária, é pensar no que se chama de bônus tributário para famílias de baixa renda. É um tema que está sendo contemplado na reforma tributária. Porém, a reforma tributária, nesse momento, está engavetada. Ninguém sabe se vai acontecer ou não. E é uma questão necessária diminuir o impacto da tributação desse tipo de imposto nas famílias de renda menor, para que elas possam ter maior poder aquisitivo, possam ter mais dinheiro disponível para investir no seu próprio desenvolvimento, do desenvolvimento dessas crianças. Isso é condição necessária para nós rompermos o ciclo de pobreza aqui no Brasil, que é um tema prioritário para a nossa sociedade. Resumindo, não temos como pensar uma das prioridades do nosso país, que é a redução da pobreza, sem pensar em uma adequada proteção da renda das famílias. E hoje, sim, existe muito a avançar, seja na tributação da renda, seja na tributação de bens e serviços. As famílias estão sendo oneradas de maneira injusta e a renda das famílias está diminuindo por causa de um sistema tributário inadequado e que permite certas injustiças para quem forma a família. Não há como vencermos o flagelo da pobreza no Brasil sem mudanças significativas nisso. O que você acha desse assunto? Deixe aqui seu comentário. Compartilhe esse vídeo com amigos, com amigas, com familiares que possam gostar dessa ideia. Nos ajude a fazer chegarmos a mais pessoas. Vamos juntos trabalhar mais pelas famílias para garantir uma proteção adequada à renda de todas as famílias.